Isso aí, galera, estamos com mais um Sai da Matrix na área, hein? E hoje, gente, eu vou fazer um vídeo rápido aqui, que é um adendo ao meu último vídeo sobre olavismo cultural. Já começaram as tretas, né? Eu já esperava que o tema do meu último vídeo ia gerar essa série de tretas aí. Então, aqueles camaradas que colocaram lá, seu burro, seu merda, bom, esse tipo de gente, né, que são retardados, né? É lógico que eu não vou responder. Mas apareceu uma crítica, tá? Entre essas idiotices aí, que eu acho que merece que eu faça um adendo. Eu acho que eu não tomei o cuidado de fazer uma relação que é importante, que para quem estuda a história do Brasil ela é muito simples, mas não é simples para todo mundo, tá ok? Que é o seguinte, no Brasil existe uma relação bastante próxima entre conservadorismo político e liberalismo econômico. A nossa elite política, desde lá da época da colônia, ela tem essa característica. Eles são conservadores no campo moral, no campo político, e liberais no campo econômico. E é aí que é o ponto que não ficou bem explicado no meu vídeo. O senhor Olavo de Carvalho, ele é um conservador no campo moral, no campo político, porém um liberal no campo econômico. Da mesma forma que algumas das figuras mais notáveis, vamos dizer assim, da direita brasileira. Outra crítica importante que fizeram foi o seguinte: mas tu fez uma crítica apenas da direita. Sim, foi uma crítica apenas da direita, mas está claro no meu vídeo ali que eu sou contra qualquer tipo de extremismo, seja da direita, seja da esquerda. E nesse caso específico desse vídeo, eu fiz uma crítica a um determinado tipo de direita que existe no Brasil. Eu não acredito que toda direita é burra, nem que ser de direita é sinônimo de ser burro. Mas no Brasil existe uma direita desesperada para retornar ao poder e que, no meu ponto de vista, é sim burra, ok? Que é essa direita olavista aí. Também teve uma galera que ficou muito puta com o meu vídeo, foram os anarcocapitalistas. Por quê? Porque eles se dizem liberais, revolucionários e o senhor Olavo de Carvalho seria um conservador. E eu liguei esses dois grupos. Gente, para mim, funciona muito bem, tá ok? Eu não estou dizendo que todo anarcocapitalista é olavista. Não, mas são duas correntes que, no meu ponto de vista, e foi o que eu defendi no vídeo, elas se complementam, na medida em que os anarcocapitalistas eles negam as fontes tradicionais de construção do conhecimento, da mesma maneira que o senhor Olavo de Carvalho. E tem muitas das teorias defendidas pelos canais que propagam o anarcocapitalismo que são exatamente as premissas lá defendidas pelo senhor Olavo de Carvalho. Mas o ponto central desse adendo aqui é isso. Tem essa característica no Brasil. Só para vocês entenderem, lá na época da política imperial ainda no Brasil, era uma característica comum. Os políticos brasileiros, que são oligarcas desde lá do princípio, é só vocês pesquisarem no Google sobre as câmaras municipais, que foi a primeira estratégia política administrativa implementada no Brasil, mesmo que haja as capitanias hereditárias antes, o que vai funcionar de fato pela primeira vez no Brasil são essas câmaras municipais, onde ocorriam as assembleias dos homens bons, que nada mais eram pessoas que tinham dinheiro. Então a nossa política brasileira ela é elitista desde a sua origem colonial. E mesmo nos desdobramentos da política lá na colônia, já se tinha essa ideia. Eles eram conservadores, justamente para manter os seus privilégios, mas eles assimilam ideais liberais econômicos que vêm da Europa ali do período, sobretudo depois da Revolução Francesa. Essa característica ela sempre permeou a elite brasileira. Por quê? Isso é uma característica bastante própria do Brasil. A elite brasileira ela sempre teve negócios com o estrangeiro. Tá ok? Primeiro a cana-de-açúcar, depois a mineração, depois o café e assim por diante. Então, essas práticas, esse discurso liberal sempre foi muito forte na nossa elite política. Mas aí nós estamos falando especificamente de um liberalismo econômico, porque no campo político, estes nossos líderes oligarcas eram e são até hoje conservadores. Não é à toa, tá ok? Outra relação que eu fiz no vídeo. Por que São Paulo? São Paulo é o coração econômico do Brasil. Por que eles são melhores que o resto do Brasil? Não. Justamente porque foi ali que aconteceu o início do processo de industrialização brasileira, com transferências de capitais da antiga política cafeeira para o setor industrial. Foi isso que aconteceu ali em São Paulo. E esses novos industriais paulistas, que têm origem no café, são
liberais econômicos. E a nossa elite política e econômica até hoje é oriunda destas figuras, destas pessoas. Por isso, esta vocação conservadora no campo político e liberal no campo econômico. Eu tenho profundas críticas contra o liberalismo econômico. Acho uma teoria extremamente rasa, superficial. As teorias que eles utilizam, elas eram teorias faladas, vamos dizer assim, há 200 anos atrás, e isso é o que o senhor Olavo de Carvalho fala, é isso que os anarcocapitalistas falam, tá ok? Contudo, eu não tenho críticas desse mesmo modo ao liberalismo político. O liberalismo político é outra coisa e eu não vejo mal no liberalismo político. Ah, Humberto, mas então tu é um liberal. Tá, gente, assim, ó, eu tenho sim críticas contra o liberalismo político, mas eu não sou daqueles que acham que tudo está errado no liberalismo político, ok? É simples assim. E outro, o termo liberal, ele tem N interpretações dependendo do lugar do planeta que você está, tá ok? E eu tô falando para a apropriação que a gente faz aqui no Brasil desse termo liberal. Então era isso, gente. Eu vou deixar esse vídeo como um adendo do vídeo do olavismo cultural. E eu queria deixar mais claro esse ponto. E quanto aos retardados que vêm aqui dizer que eu não sei nada, que isso ou que aquilo, esses eu vou deixar no vácuo e ó, obrigado pela audiência de vocês. Tá ok? Valeu, moçada. Falou. Até a próxima.